No capítulo 4, nós vamos falar sobre as condições ambientais, né? O que seriam condições ambientais? As condições do ambiente de trabalho e também da organização do trabalho. Então aqui é importante nós vermos algumas condições que interferem e muito na ergonomia do trabalho, tá? Então algumas condições que prejudicam no ambiente de trabalho, principalmente as condições ambientais de trabalho são o ruído, tá? Trabalhar em locais com ruídos excessivos é extremamente prejudicial à saúde, tá, pessoal? Então, se você trabalha em locais extremamente ruidosos, procure utilizar os EPIs corretos, né, o protetor auricular conforme determinado pela tua empresa, tá? Em locais corporativos, geralmente isso já não acontece, mas procure evitar o barulho, tá? Se tiver se houver alguma condição, às vezes ali que vá acontecer o barulho, né, se afaste ou então utilize o protetor auricular para que você não fique exposto àquela condição, tá? E às vezes o ruído também, pessoal, ele gera condições de insegurança também no ambiente de trabalho, por exemplo, em indústrias ou até mesmo em obras, tá? Que às vezes o ruído te impede de ouvir uma sirene de alerta, ou até mesmo um chamado de alguma pessoa que está te alertando com relação a uma condição de risco ali, uma movimentação de equipamento. Então o ruído ele é uma condição muito ruim no ambiente de trabalho, então é uma condição a ser controlada, tá? Então aqui você tem algumas ações que são necessárias, né, principalmente na indústria, para atenuação do ruído, né? Como pode dizer assim, isolamento da máquina, né? Um revestimento acústico. As máquinas devem ter manutenção regular, né? Que as máquinas que estão emitindo algum barulho excessivo ali, não comum, já você vai verificar o porquê daquilo, né? Utilização de silenciadores, barreiras divisórias e defletores de som nos equipamentos que produzem ruídos, né, para você eliminar isso. E aqui, como podemos ver, temos duas figuras, né, que mostram, né, dois equipamentos ou dois processos aqui industriais onde você teve essa implantação de barreiras físicas, né, para atenuação do ruído, tá? Então você tem essa condição aqui, são cabines que foram instaladas para atenuação do ruído dos equipamentos aqui instalados, tá? Não só aqui também não só o ruído, né, pessoal, mas também para que as pessoas evitem o contato ali com aquela máquina, tá? Alguns efeitos, né, que nós já conhecemos também, mas que acho que é muito comum, às vezes as pessoas não se atentam a isso, mas ruído excessivo dá irritabilidade, apatia, mau humor, medo, insônias. Então aqui tem a figurinha aqui da pessoa, né? Você vê que com alguém que está sempre em condições de extremo ruído, ao que você pode estar exposto, né? O que pode te causar. A luz ambiente, né? A luz ambiente no ambiente de trabalho também é importante. Excesso de iluminação é prejudicial, como também a falta de iluminação é prejudicial. Então nós vamos verificar aqui, né, as condições mínimas, né, para que você tenha um local de trabalho com uma iluminação adequada, né? Como eu falei, falta de iluminação geram situações de risco, tá? E o excesso de iluminação também, tá? O excesso, dependendo da situação que você tiver, te causa um ofuscamento da luz, de ofuscamento da tua visão, perdão, e às vezes em algum momento que você vai direcionar a sua visão para um outro local, se você tiver ofuscamento da sua luz, você pode, né, ter algum tipo de vertigem ou tudo mais. Então também é importante você verificar as questões quanto à falta e ao excesso de iluminação no seu ambiente de trabalho, tá? Aqui temos um vídeo que fala sobre o efeito estroboscópico. O que é esse efeito, pessoal? Algumas máquinas rotativas, quando elas giram a uma frequência da luz ali semelhante, você tem a sensação de que essas máquinas estão em movimento muito baixo ou até mesmo paradas. Então você cria ali uma condição de risco. A pessoa pode se aproximar daquela hélice ali e sofrer um acidente grave. Então o efeito estroboscópico é uma coisa a ser verificada em alguns ambientes industriais, tá? Aqui temos um vídeo que explica sobre esse efeito, tá? Temos uma figura que mostra aqui, né, a influência da iluminação. Aqui no caso tinha uma iluminação artificial, mas que ela não era adequada, né? Mesmo artificialmente ela não estava suprindo, né? Além de você ter um consumo de energia. Então foi feito um estudo aqui provavelmente, onde você teve uma abertura aqui para também a incidência da iluminação natural, que ajudou e melhorou e muito, né? Você vê aqui a medição anterior com a atual, você vê que tem uma condição boa aqui de iluminação, né? Vamos falar também sobre
o ambiente de trabalho, né, com relação à organização e à limpeza, né? Então você vai ver aqui por que é importante você ter um ambiente limpo, né, e agradável de trabalho, né? Porque algumas coisas como produtos químicos, particulados, essas coisas você pode se contaminar, seja por via oral, inalatória, oral, ocular ou dérmica, né? Algumas condições dessas você pode estar exposto porque nos ambientes, né, seja em ambientes corporativos e ambientes industriais, você está sujeito a agentes aí, né, biológicos também, né? E também produtos químicos, né? Alguns ambientes corporativos, a limpeza constante, então você tá sujeito a essa condição também. Os efeitos da temperatura, tá? Excesso de temperatura causa um mal muito grande, né? Então também a baixa temperatura também pode causar problemas nas pessoas. Então verificamos aqui algumas condições, né, que você tenha o problema da temperatura, né, e algumas soluções são encontradas, né. Hoje em dia você climatiza os ambientes, máquinas que geram muito calor, você pode substituí-las ou até mesmo criar uma condição ali para fazer com que ela emita menos calor ou menos radiação para o ambiente que você está, e também ter acesso, né, a locais de hidratação, a descanso, a pausas para o trabalho, né? Principalmente também aquelas atividades que são feitas ao ar livre, tá? Onde você está executando atividades ao ar livre em ambientes muito quentes, então é muito comum determinarmos pausas, né, para hidratação, para descanso, para que as pessoas possam se recuperar para a atividade ali posteriormente e evitar lesões e doenças do trabalho, tá? Algumas condições aqui para a climatização dos ambientes, né, sejam ventiladores, ar-condicionado ou até exaustores, né? A umidade também é um problema, né? O excesso de umidade pode gerar criação de fungos, bactérias, tudo mais. E também a importância da organização do trabalho, né? Um ambiente muito limpo e organizado geram condições seguras para o trabalho, tá? Então você tem aqui uma ilustração, uma foto, ó, uma área industrial, provavelmente um galpão industrial, onde você tem as máquinas devidamente no seu local, com demarcações tudo no piso, né? Locais para você obedecer, né, o seu trânsito ali como funcionário, tá? E manter o ambiente limpo e organizado, né, torna-se prioridade nas empresas, né? Porque isso gera uma segurança do trabalhador, gera um ambiente melhor de trabalho, melhora a produtividade, evita a contaminação por bactérias e fungos. Então, é uma série de benefícios quando você tem um ambiente limpo e organizado. Então, uma mensagem que nós temos para passar aqui, pessoal, é sempre essa, né? Mantenha o seu ambiente de trabalho limpo e organizado, principalmente para a sua saúde, para a saúde dos seus colegas, tá? E também para a saúde do ambiente que nós vivemos. Tudo bem? Bom treinamento, pessoal. Um abraço.